Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom poder estarmos aqui mais uma vez para juntos adorarmos a esse Deus maravilhoso. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão preserva dia e noite sobre mim. Pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Só até esse ponto. Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de podermos estarmos aqui na Tua casa, para podermos, Senhor, assim, junto, cultuar, louvor e adoração. Seja com cada um de nós, que já estamos aqui, aqueles que estão a caminho, traz debaixo da Tua santa e poderosas mãos, e dá-nos, Senhor, um culto abençoado por Ti, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores
atitude, com as nossas ações, cumprindo, Senhor Jesus, a Tua palavra, porque esses são os que Te amam, os que guardam a Tua palavra e praticam. É isso que queremos, Deus. Aleluia. Queremos estar em Tua presença, Deus. Sempre, sempre. Te adorando, Deus. Te louvando, Deus. Aleluia. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor Jesus. Levante as suas mãos nessa manhã e declare o seu amor por Ele. Santo Espírito, diga. Eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é Permanecer em Teu amor. Diga. Em Tua presença.
maravilhoso, Deus. Queremos estar diante de Ti, Deus. Queremos estar neste lugar, porque precisamos, Senhor Jesus, da Sua presença, porque não existe melhor lugar para se estar. Ah, Jesus, Te amamos, Deus, Te louvamos. Seja adorado para sempre e eternamente, Deus. Precisamos de Ti. Não podemos viver longe da Tua presença, Deus. Precisamos de Ti. Ansiamos por Tua presença. Ansiamos por Ti, Deus. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia sem fim. Como o Pai
Precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti em nossa vida, Aleluia. na nossa casa, com a nossa família. Precisamos de Ti, Senhor Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de Ti mais que o ar que respiramos, Deus. Precisamos de Ti, não podemos viver longe do Teu amor, da Tua presença. Não podemos. Que o Senhor receba toda adoração, Deus. Queremos tão somente Te adorar, Deus. Tão somente Te engrandecer e dar a Ti tudo que é devido. Lindo Deus que está sentado num trono de Diga. glória. Ao que está sentado Se você conhece essa canção, cante. no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. poderoso
Exalte a Ele, poderoso Deus. Seja adorado, Aleluia. Senhor. Minha alma anseia por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome em Cristo Jesus. Queremos, Senhor, te agradecer por esse momento de louvor e adoração a ti. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração e continue, Senhor, conosco, usando-nos, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. O nosso muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Ainda não podemos, né, fazer aquele abraço, mas acena para o teu irmão aí, abençoa a vida dele, que Deus abençoe cada um. Bom poder estarmos aqui, mais um domingo, mais um dia que vencemos, podendo termos a noite de sono e essas primeiras horas da manhã, poder estarmos aqui juntamente com os irmãos para junto adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos estar orando pelas nossas crianças, que elas vão estar descendo, pode vir. Vou aproveitar do nosso Diácono Zé Luiz. Você está orando pelas... Pai, obrigado, Senhor, pelas crianças. E pedimos a Deus, a Ti, a proteção divina, Deus. A proteção do Senhor sobre a vida deles, seus familiares. E que eles possam, ó Deus, testemunhar desde já o Seu grande amor, Deus. O Seu grande amor sobre a vida deles, Deus. Cubra-os com o Seu sangue, não só aqui na igreja, mas ao voltar para casa, no seu dia a dia, Deus. Que a Sua misericórdia venha assistir essas crianças. Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, pela vida delas. Mais uma vez eu peço, abençoa os pais, os avós, os familiares, os amigos, no santo nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe. Continuando nosso louvor, a nossa adoração, vamos estar tirando o nosso dízimo e a nossa oferta. Você que já tem o seu costume de trazer de casa seu envelope preenchido, você pode estar trazendo, fica à vontade. Você que não levou, atrás dos bancos tem aí os envelopes, você pode estar sim ofertando à casa do Senhor. Oramos. Deus, nós somos gratos, Senhor, a Ti, pela fidelidade da Tua igreja, que entende, Senhor, que ofertar e dizimar a sua casa. Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por nos assim ensinar com este, Senhor, compromisso de abençoar a Tua igreja. Continua abençoando a vida financeira de cada um dos nossos irmãos, que não venha faltar, Senhor, alimento na sua despensa, e que possamos também abençoar vidas, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Os adolescentes podem acompanhar o nosso irmão Tadeu. Como os irmãos sabem, a gente tem sempre falado isso. O nosso pastor tem tirado aí um período de férias e ele tem deixado, né, a responsabilidade para cada um de nós de estarmos dando continuidade na obra do Senhor aqui. E sempre nós temos um irmão que está sempre trazendo uma palavra, um dos diáconos, um dos pastores das nossas igrejas. E hoje, com muito prazer e alegria no meu coração, de receber o nosso querido pastor Maico, que vai estar assim trazendo a palavra do Senhor, que hoje é o nosso pastor lá em Volta Redonda.
Eu tenho o prazer de poder falar isso porque eu tenho um carinho muito grande por ele. É um amigo que eu conquistei e me conquistou. E poder estar aqui hoje, pastor, é um privilégio para nós. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo para todos. Sempre que chegamos na casa do Senhor, precisamos estar encorajados pela alegria que vem do alto, pela expressão do poder de Deus que enche o nosso coração e a nossa vida. Certamente as dores desse mundo são muitas, os lamentos se amontoam, mas a graça do Senhor e a sua misericórdia se derramam sobre nós. E é isso que fortalece o nosso coração e o nosso íntimo. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo, em Gálatas, capítulo 6. Isso, se você pudesse colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor, te convido a fazer assim. Nós vamos ler a partir do versículo 6, Gálatas, capítulo 6. A leitura também inicia no versículo 6 até o 10. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou e quer que eu te aguarde, diga misericórdia. Opa, então vou aguardar. São poucos versículos, mas gostaria que toda a igreja pudesse acompanhar. Gálatas 6, do 6 ao 10. Vejo que todos já abriram a palavra do Senhor. Diz assim, Gálatas 6, 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tem aqui uma palavra de oração, feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, na manhã deste dia, a Tua palavra tem sido aberta e lida juntamente com o Teu povo, a Tua igreja. E nós clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento e conhecimento, para que a nossa vida seja edificada na Tua presença e o Teu nome seja glorificado entre nós. Nós assim oramos no nome santo de Jesus gratos. Amém. Você pode se sentar. Embora eu tenha iniciado a leitura aqui no versículo 6, eu quero me ater ao versículo 9 e 10 apenas para esta mensagem, da qual eu coloquei o título sugestivo, que está aqui, Não nos cansemos de fazer o bem. É importante que isso ecoe entre a Igreja de Cristo na face da terra, diante de tantos outros motivos que talvez nos sugerem fazer o oposto. Mas aqui essa carta de Paulo aos Gálatas, ela traz preciosas instruções. A Bíblia como um todo é um manual de regra de fé e prática para nós, que nos guia na vida com Cristo. E a palavra de Deus, por intermédio do próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz para a igreja que nós fomos salvos pela graça. E que isso acontece por meio da fé somente em Cristo Jesus. Mas perceba que diz, salvos pela graça, mediante a fé,
para boas obras. Também diz que nós somos feituras de Deus por meio de Cristo Jesus para boas obras. Perceba, o mesmo apóstolo, ele testifica em vários lugares diferentes de suas cartas a necessidade da igreja entender o valor de fazer o bem, ou o valor de praticar boas obras. Deixa eu fazer aqui uma consideração importante. Há um risco que alguns, inclusive, incorrem nesse erro, que é entender que eu preciso fazer boas obras para alcançar a salvação diante de Deus. Isso é um equívoco. O que a palavra ensina é, porque eu fui alcançado pela salvação, uma expressão de fé e de gratidão é a realização de boas obras. Ou seja, o fazer o bem ou realizar boas obras em o nome do Senhor é o resultado de uma vida transformada pelo Espírito, e não o inverso. Como que a gente conhece uma árvore, segundo a palavra de Deus? Pelos seus frutos. Nós fomos transformados pela graça de Deus. Quem foi, diga aleluia. Nós fomos transformados, nascemos de novo, pela fé em Cristo Jesus. E essa verdade nos capacita a realizar obras que glorificam ao nome do Senhor. Isso significa então, irmãos, que fazer boas obras ou o bem, fazer o bem, é uma expressão da nossa fé. Como nós expressamos a fé que temos em Cristo? Realizando boas obras. Quais? Caridade, pastor? Bem, lá em Efésios vai dizer assim, para fazer boas obras, que Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Significa que nós devemos fazer aquilo que o Senhor requer de nós, e não aquilo que eu acho que é bom aos meus olhos, embora algumas dessas coisas vão estar em concordância com a palavra de Deus, e outras talvez sejam só barulho que a gente está fazendo. Nesse aspecto, quando a igreja entende essa verdade, nós arregaçamos as nossas mangas para realizar o que o Senhor nos chama para fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em meio a essa circunstância, em meio à vida cristã como um todo, é muito provável e muito possível que alguns, se não muitos de nós, num dado momento, nos sintamos um tanto quanto assolados ou cansados. Diante de tantas coisas que a gente vê, mesmo diante do que estamos fazendo. Deixa eu te dar um exemplo. Pastores são mestres para fazer isso. Eles chegam e dizem assim, ó, levante suas mãos. Aí você faz assim, né? Nós vamos orar. Aí você levantou as mãos. Só que o pastor resolve, antes de orar, fazer o quê? Fazer um comentário rapidamente. Aí você estava com a mão assim, ó. Aí o pastor vai falando, aí você vai fazendo assim, ó. Vai fazendo assim. Daqui a pouco você abaixa pelo menos uma das mãos, fica só com uma. Aí daqui a pouco você troca, aí você vai para outra. E o pastor está falando. Aí você fala assim, eu acho que ele não vai orar agora não. Aí você abaixa a mulher agora, vamos orar. Aí você levanta de novo. Eu não sei se aqui em Lages acontece, né? Mas eu estou falando que eu, às vezes, faço isso. Você já percebeu que a mão da gente, que a gente nem sequer percebe quanto que ela pesa, nessas horas a gente começa a perceber que ela pesa? Já passou por essa situação? Isso me remete àquele momento bíblico lá do Antigo Testamento, onde estava ali o homem de Deus com as mãos erguidas, e o povo estava guerreando, e ele precisou de pessoas segurando o seu braço de um lado e do outro, para que ele suportasse o peso das suas mãos estendidas. O que eu quero dizer com isso? Que fazer o bem se assemelha em estender a mão. Mas muitas vezes, a mão por muito tempo estendida, pesa. E a nossa tendência natural é ir abaixando. Sabe o que é isso? É o cansaço natural que vai batendo. E se não houver quem segure a nossa mão na direita e na esquerda, é possível que alguns de nós nos cansemos de fazer o bem. E o apóstolo Paulo aqui, ele usa uma alegoria, uma figura de linguagem para dizer, Igreja de Cristo, não desfaleça. Nós precisamos desse encorajamento do alto para que a nossa vida de fato glorifique ao Senhor. Por quê? O versículo 6 que a gente, 7 que a gente leu, diz assim, ó, não se deixem enganar, de Deus não se zomba,
pois o que o homem semear, isso também colherá. Percebe a dinâmica que o apóstolo está falando? Ele começa falando da lei da semeadura e na sequência ele fala para não cansar-se de fazer o bem. Parece que são assuntos desconectados, mas não são. Ele está dizendo assim, a nossa jornada de vida é uma extensa semeadura. E aí na sequência, no versículo 8, ele vai dizer, quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Percebe que tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é uma opção de semear ou não semear, de lançar sobre a terra o que deve ser lançado ou não. E se eu lanço sobre a terra o bem que tenho recebido, eu estou semeando, irmãos. Deixa eu te contar uma historinha que eu acho que você ainda não ouviu. Você sabia que no Oriente Médio, lá naquelas terras por onde Jesus passeou aqui nessa terra, fisicamente, lá tem uma cultura que eles chamam de geração em geração a necessidade de plantar uma determinada árvore. E essa árvore é a tamareira. E essa árvore, desde que é posta a semente lá na terra até sair o fruto, leva 100 anos. Você ouviu? 100 anos. Então, um avô, quando ele vê o netinho dele lá, que acabou de nascer, sabe qual é o presente que ele dá? Ele vai lá e planta uma tamareira. Aí alguém vai dizer assim, mas por que o senhor está plantando? Ele diz assim, eu estou plantando para o meu netinho comer desse fruto. Porque ele sabe que ele não vai conseguir comer daquele fruto, que o filho dele ou filha também não vai comer daquele fruto, mas que o neto vai colher daquele fruto. Isso não impede ele de lançar semente sobre a terra, pela alegria de abençoar alguém, mesmo que os olhos dele não vejam. Só que a nossa cultura, a nossa geração, sobretudo aqui no Ocidente, sabe o que a gente gosta? A gente gosta do feijãozinho no algodão. Quem sabe dessa experiência? Você bota o feijão no algodão, daqui a alguns dias, brotou, que maravilha que é. Você dá presente para a criança acha barato, morre, joga fora. Nós somos imediatistas. A gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, para ontem. É a geração que abraçou, pode falar miojo não, né? O macarrão instantâneo. Abraçou o macarrão instantâneo de colocar lá, em 3 minutos você tem uma comida, sei lá se é comida aquilo, enche a barriga, né Zé? Enche a barriga. Amados, a verdade é que nós precisamos entender que somos chamados para algo mais, para algo que frutifique e vai além do que os nossos olhos conseguem contemplar. E o apóstolo Paulo, ele quer frisar isso dizendo, nós precisamos semear para o Espírito. E toda jornada cristã pode ser isso, ou não. Porque sair ao campo não significa necessariamente lançar sementes. Alguém pode sair ao campo com uma sacola cheia de sementes e ainda assim não semear nada. E por isso eu queria trabalhar com você aqui nessa manhã alguns estágios dessa prática do bem. E o primeiro estágio, nós vamos ler um outro texto aí, apenas um versículo na verdade. Se você puder ir comigo em 1 Timóteo, capítulo 5. Avance, por favor, algumas páginas. 1 Timóteo, capítulo 5. E o versículo é o de número 8, apenas. Se você encontrou, diga amém. Diz assim, versículo 8. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Até aqui. Então veja que o primeiro estágio da prática do bem é fazer o bem, tendo como prioridade a própria casa, a própria família, aqueles que são de dentro. E por que disso? Porque o nosso primeiro núcleo de relacionamento é a família. Seja quem for. Aqueles que são da sua casa, esses são os primeiros que você se relaciona na vida.
Eles é que veem os seus primeiros passos quando ainda bebê, suas primeiras palavras, que cuidam de você quando você é apenas um bebezinho indefeso, mas também quando você chega na velhice e inspira cuidados, esses também devem ser aqueles que te acolhem. E nesse ambiente deve ser, então, a nossa primeira área de atuação, cuidar da própria família. E cuidar da própria família fala muito mais do que só olhar para as necessidades que a nossa família tem. Alguns talvez vão dizer assim, mas eu coloco comida dentro de casa, pastor, já estou fazendo a minha parte. Nós precisamos nutrir relacionamentos que vão além das nossas obrigações. É muito mais do que colocar comida dentro de casa. Pensando no provedor, seja quem for, se for um homem ou uma mulher. É muito mais do que ter alguns momentos com aquela família. Nós precisamos cultivar relacionamentos abençoadores dentro do nosso lar. Porque o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que aquele que não consegue ter esse olhar para dentro de casa, ele se desqualifica no reino de Deus. Porque é pior do que aquele que negou a própria fé. Será que há algo mais terrível do que isso que está sendo dito? Ele diz, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, quem dera fosse um descrente, porque um crente agir assim é algo terrível. E por isso, nós precisamos ter o coração inclinado para dentro do nosso próprio lar. A generosidade começa dentro da nossa casa. A nossa família precisa receber o melhor do nosso tempo e o melhor dos nossos recursos. É assim que precisa acontecer na nossa vida. E eu sei que os desafios não são poucos, irmãos. Eu não estou falando isso sem conhecimento de causa, eu sei exatamente como é. Eu sei o quão difícil é o relacionamento em família e quantas vezes nós somos tentados a não fazer coisas. Essa é a verdade. E por isso esse encorajamento se torna cada vez mais válido. Nós precisamos ser encorajados pelo poder do alto para continuar honrando a nossa família. É para olhar para pessoas que não merecem receber, no nosso olhar, né? Merecem receber o nosso bem e dizer assim, eu não vou me cansar de fazer o bem. Não é pelo quanto a pessoa merece, é apesar dos deméritos dela. É apesar da fragilidade, é apesar do defeito. Porque se nós concentrarmos no quanto o outro não merece, irmãos, nós nos tornaremos egoístas, mesquinhos e distantes de qualquer sombra do que o cristianismo nos tem ensinado até aqui. E por isso, amados, essa verdade precisa encher o coração da igreja. Pastor, a gente já sabe isso. O senhor está chovendo no molhado? Será mesmo, irmãos? Será que esse distanciamento social provocou ou apenas mostrou a realidade de muitos e muitos lares que estavam despedaçados? Ah, como cresceu o índice de divórcio, como que está tendo violência doméstica. Irmãos, não sei se provocou. É possível que aqueles males que estavam instalados há muito tempo e encobertos, como que debaixo do tapete, agora ficaram insustentáveis e vieram à tona para muitos, até cristãos. E por isso, amados, a verdade de Deus é uma verdade transformadora, embora nos confronte, mas aponta o caminho para glorificar o nome do Senhor. E por isso precisamos olhar para dentro do nosso lar, não para tudo de ruim que tem lá, se é que há algo de ruim lá. Mas nós precisamos ter um olhar de expectativa em Deus, daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que há de ser por causa da presença do Senhor em o nosso meio. Segunda verdade, aí agora você pode voltar para o texto de origem, que é em Gálatas 6, versículo 10, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vou começar aqui pelos da família da fé. Vou começar com a palavra família. E depois a gente vai aplicar a palavra fé. Tem gente perto de vocês? Você está vendo gente ao seu redor? Tem? Esses irmãos da igreja? Está vendo gente aí? Pois é. A expressão bíblica aqui é família
da fé. Você percebeu que eu comecei falando primeiro da nossa família? Para dizer dos desafios da nossa família, para depois chegar na igreja? E usar a mesma expressão família e agora a palavra fé associada a essa verdade? Você está conseguindo fazer conexões já na sua cabeça aí? Se quando a gente tem alguém que é do mesmo sangue da gente, que mora lá na nossa casa, que a gente já conhece os defeitos daquela pessoa, ela conhece os nossos, a gente conhece as qualidades dela, ela conhece os nossos, a gente já encontra grandes desafios, e às vezes a nossa mão que está estendida para abençoar começa a fazer assim, fica pesado, a gente começa a querer abaixar. Agora pense na família de fé. A família de fé vai conter pessoas, né, que têm laço de sangue com você e pessoas que não têm. Pessoas que você já conhece os defeitos dela e pessoas que você não conhece os defeitos dela. Ou seja, no meio de toda essa gente, nós multiplicamos os desafios. E aqui Paulo está dizendo, devemos fazer o bem aos domésticos da fé. A oportunidade aparece múltiplas vezes para a gente fazer o bem. Mas algumas vezes a gente desperdiça ou deixa passar de propósito. Quando percebemos que pessoas ao nosso redor, na família de fé, têm essa demanda por receber o nosso bem. Muitas vezes nós olhamos e começamos a pensar assim, mas aquele carequinha ali, aquele carequinha lá, rapaz. Eu estou brincando com o irmão Edinho. Mas aquele ali, de repente eu já consigo. Queridos, muitas vezes as nossas percepções vão nos enganar. Muitas vezes as nossas avaliações acerca das pessoas não serão adequadas, não serão justas, porque a gente vai dizer, esse merece, aquele não merece, para aquele nós vamos fazer o bem, para aquele nós não vamos, ainda que isso seja lá no inconsciente. Mas nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus que a marca do ministério dele, se Jesus Cristo tivesse uma logomarca para imprimir na camisa, seria uma bacia e uma toalha. Porque Marcos 10 vai dizer para nós que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você lembra quando foi que aconteceu esse evento em que Jesus pega a bacia, a água e a toalha? Sabe qual era a discussão entre os discípulos? Quem é o maior no reino de Deus? A mãe de 2 dos discípulos tinha chegado perto de Jesus e falou assim, mestre, quando o senhor entrar lá no seu reino, o senhor permite que um dos meus filhos sente à tua direita e outro à tua esquerda, lá no teu trono? Tinha começado assim o diálogo. E na sequência eles começam a discutir quem é o maior. Não era quem o menor não, Zé. Era quem o maior no reino dos céus. E Jesus, percebendo aquilo, o que ele faz? Ele sai sorrateiramente, vai até a porta onde ficava provavelmente essa talha, né, essa vasilha com água, porque os viajantes lavavam os pés ao entrar nas residências. E ele vem ali, pega uma bacia, enche de água, vem com a toalha, ele amarra a ponta do seu manto, né, cingiu ali, e agora ele começa a lavar aos pés os seus discípulos. E quando ele está fazendo isso, ele chega naquela figura que você sabe, né? Pedrão. Aí Pedrão fala, opa, o meu pezinho você não lava não. O meu pé você não vai lavar. Aí o que Jesus fala assim de cochicho com ele? Ó, se eu não lavar os teus pés, significa que você não tem parte comigo. Aí o que Pedro quer agora? Senhor, então você me lava o corpo inteiro. Sempre extremo, né? Ou não lava, ou lava logo o corpo todo. Mas por trás disso estava um sentimento de orgulho e autossuficiência, dizendo, peraí, o senhor não vai lavar meu pé não. Eles deixaram, mas eu não deixo não. Eu sou crente humilde pra caramba, meu pé você não lava não, Senhor. E quando ele fala, mas não, se eu não lavar, você não tem parte. Então você lava tudo. Você lavou só os pés dele? Me lava inteiro, então. Veja a motivação disso. Porém, Jesus, ao terminar essa ação, ele diz, bem, vocês me chamam de mestre e senhor. Sabe o que Jesus diz? Eu realmente sou. Sou mestre e sou senhor sobre vocês. E se eu, sendo isso, fui capaz de lavar os pés de vocês, vocês também devem ter a mesma atitude uns para com os outros. Percebe a verdade que está contida aqui? Jesus está dizendo assim, nós precisamos entender que no reino de Deus nós somos chamados para servir a Deus e uns aos outros. Temos que ter essa prerrogativa no coração de abrir o coração, a casa, o bolso, as mãos,
para que as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas através da nossa vida, quer elas mereçam, quer não. Não é para fazer uma avaliação de merecimento e a partir disso conceder a alguns e outros, não. Por quê? Porque quando Jesus perguntado acerca de qual era o maior mandamento, ele não diz uma coisa só. Quando o mestre da lei pergunta a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? O que ele responde? Você lembra? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Ele diz, dessas duas coisas dependem toda a lei e os profetas. O Evangelho se resumiu de maneira tão objetiva, tão simples, mas tão grandiosa nessas duas frases. Amarás a Deus de todo o coração, força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz, toda a vida cristã está baseada nisso, ou seja, negligenciar isso é negar a fé. Por isso, o amor não pode ser só de palavras. Ele precisa ser expresso em ações, em atitude. Tem que ser de fato e de verdade. Porque Jesus disse assim, olha, nisso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. A evidência do nosso discipulado em Cristo Jesus tem como fruto o amor pelos nossos irmãos, a evidência palpável disso. E é por isso que nós precisamos ir um passo além do que só ter sentimentos pelas pessoas da família de fé. Nós temos que ter um relacionamento tendo como base o amor de Deus. É fato, irmãos, que no meio de uma comunidade, seja ela numerosa ou não, nós vamos ter afinidade com uns mais, com outros menos, e não é disso que eu estou falando. O amor não pode ser meramente um sentimento. A gente reduz o que é o amor quando diz, amar é sentir. É muito mais do que sentir algo por alguém. E se você ler depois em casa 1 Coríntios 13, que fala todas as prerrogativas do amor, você verá que o amor é aquilo que se faz diante do que se sente. São evidências práticas do que nós temos nutrido no coração. E por isso, nós precisamos estar prontos a olhar para o lado. Percebendo que tem gente conosco, ao nosso redor, que a palavra é família de fé. Não é a minha família na fé. Eu vou levar a minha casa lá para a igreja, então a gente só aqui adora com a minha casa lá na igreja. Não. Essas quatro paredes não adoram a Deus. O povo de Deus é esse ajuntamento solene. Porque naquele grande dia, nós não levaremos nada disso que tem aqui nesse prédio. Por isso, o apóstolo testifica sobre isso. Eu vou só citar, você não precisa abrir. Romanos 12, no versículo 13, diz assim, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. A igreja no primeiro século não se reunia em templos, como a gente se reúne hoje. Era de casa em casa. Se alguém não abrisse a sua casa para receber um viajante, um itinerante do Evangelho, o Evangelho não teria ido adiante. O Senhor usou famílias, pessoas comuns como você e eu, para que a verdade do reino de salvação alcançasse muitos e muitos, inclusive você, inclusive eu. Chegou até o nosso tempo porque pessoas abriram o coração, mas abriram as suas casas. Perceberam que devia ir além do que um afeto. Você sabe o que significa a palavra afeto? Afeto significa aquilo que me afeta. E eu sou afetado por coisas boas e afetados por coisas que não são boas. A gente acha que é só nutrir afeto é carinho, é respeito, é também. Mas nós podemos ser afetados por coisas que não agregam nenhum valor para a nossa vida. E a gente talvez não tome consciência disso. E por isso o apóstolo chama a atenção. Temos de fazer o bem aos domésticos da fé. Mas no mesmo versículo 10, ele começa, antes de falar dos domésticos da fé, ele diz assim, devemos fazer o bem a todos. E aí todos e domésticos da fé
Então ele está dividindo, está dizendo, temos que fazer o bem àqueles que são da família de fé, mas temos que fazer o bem a todos. Agora o caminho ficou mais estreito do que antes. Se na família de sangue já era difícil, se para a nossa igreja já era complicado, imagina fazer o bem a todos. Você percebeu o quanto a coisa foi se agravando aqui no discurso do apóstolo Paulo? Ele diz assim, é incompatível com a fé cristã que alguém diga amar a Deus, mas rejeite a criação de Deus. É incompatível com a fé cristã que alguém diga que nutre todo amor ao Senhor, que tem fé em Cristo Jesus, mas consegue ser implacável com as pessoas. Isso não está de acordo com os princípios que o Senhor tem designado. O que significa isso? Significa que nessa seara do bem, nós não temos que construir muros, mas pontes que nos liguem às pessoas. E eu não estou dizendo concordar com tudo que todo mundo faz, não é isso. Eu estou dizendo amar aquele que não é digno de receber o nosso amor. Esse é o grande desafio. Se nós amamos quem já nos ama, que privilégio temos nisso? Agora, amar aqueles que parecem não merecer o nosso amor é refletir Cristo. E por que é refletir Cristo? Porque Cristo nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ninguém nos amaria, e Ele nos amou. E Ele nos convida a refletir este amor no lugar onde nós vivemos. Ou seja, nós temos aqui não só uma intenção, mas uma dedicação. Não basta saber o bem na mente, ele precisa se transformar em vida prática. Porque o nosso testemunho, ele fala muito mais do que aquilo que a gente diz com a boca. Verdade? Sim ou não? Você pode dizer um monte de coisas bonitas, mas se você fizer o errado, o que diz, o que depõe a nosso favor ou contra nós, muito mais do que falamos, do que aquilo que falamos, é como nós agimos. Um exemplo clássico, uma criança é observadora. Uma determinada idade, ela começa a olhar para você, você acha que ela está brincando no celular ali, quietinho, né? Mas ela está tomando conta de você. Ela está vendo o que você está fazendo. E de repente você toma uma atitude e aquela criança te dá uma repreensão assim, ô tia, o que houve? Está nervoso? O que está acontecendo com você? E aí você cai a ficha, né? Fala, opa, ele estava me observando aqui. Muitas vezes nós não tomamos consciência do quanto nós pregamos com a nossa vida para as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a única Bíblia que muitas pessoas vão ler é a sua própria vida. E a minha vida. E a pergunta é, o que é que está escrito nessa carta? Será que é a verdade do amor salvador de Cristo? Não que é conveniente com o pecado, que se associa com o mal, não, mas que embora fale a verdade contra o pecado e contra o mal, estende a mão àquele que está caído. E aqui o apóstolo diz que a nossa vida precisa depor a favor de Cristo, porque o nosso testemunho fala às pessoas. Então precisamos estar com os corações abertos, com os lábios abertos, mas também com essa consciência intencional de fazer o bem, mesmo a quem nós achamos que não merece receber o bem. Vou chegar no quarto e último agora. Vai comigo em Romanos. Agora você vai voltar algumas páginas. Romanos 12. Romanos 12, versículos 20 e 21. Então a gente começou falando sobre fazer o bem, ou ser um abençoador dentro da própria família, depois aos domésticos da fé, na sequência a todas as pessoas, e eu tenho certeza que nessas todas as pessoas a gente ainda excluiu um grupo, que agora nós vamos ler e vamos colocar ele para dentro. Romanos 12, 20 e 21. Quem achou, diga amém. Se você já leu, você já está preocupado, né? Versículo 20 diz assim: ao contrário, se o seu inimigo
tiver fome, o que é para fazer? Opa, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas. Olha só, não é sobre a sua cabeça não, é sobre a cabeça dele. Olha o 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Na hora que eu falei assim, ó, a Bíblia está dizendo que é para fazer o bem a todos. Eu tenho certeza que a gente separou algumas pessoas e falou assim, é verdade, para esses todos aqui, ó, eu vou fazer o bem. Mas para aquela caixinha ali eu vou deixar mofar um pouquinho. Aquele pessoal que está ali, eu acho que eles não merecem o bem, não. Porque às vezes a gente faz isso de maneira inconsciente. A gente avalia merecimento. Mas aqui, a palavra de Deus ainda, na boca do próprio apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz que até aquelas pessoas que são consideradas inimigas declarados de alguém, devem receber o bem. Bem, se já estava difícil cuidar do próprio lar, fazendo o bem dentro de casa, olha comigo, pensa comigo. Estava difícil já. Você olhar para quem você ama ali, da tua casa, você já ama aquela pessoa. Mas a pessoa, né, tem desafio ali no relacionamento. Aí agora ele fala da família de fé. Você fala, família de fé é difícil, mas pelo menos acaba o culto, eu vou para minha casa. Aí agora fala para todos, e a gente excluiu essas pessoas no todos. Agora o apóstolo Paulo coloca também nesse negócio aquelas pessoas que são inimigas declaradas. E ele diz, essas pessoas também precisam receber o bem. Perceba que quando a gente entende as verdades do reino de Deus, embora sejam verdades relativamente simples, elas não são fáceis de serem vividas. É simples, mas não é fácil. Quando Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo e tomar a própria cruz, ele estava falando assim, você vai sentir vontade de fazer coisas que você não deverá fazer, e por isso terá de negar a si mesmo. E a gente só pensa que é algum pecado que vai bater lá na porta, aquela coisa bem terrível, mas é terrível, e é um pecado terrível, quando nós nutrimos ódio no nosso coração. Quando a mágoa nos consome, quando a amargura toma conta de nós, quando a falta de perdão encontra espaço no nosso coração. Porque só um exemplo, a falta de perdão é dizer, eu mereço mais do que você, e por isso não te perdoo. Isso é terrível, porque é colocar alguém num estágio abaixo de nós. Quando, na verdade, todos nós somos carentes da graça de Deus. Todos nós precisamos do favor e da misericórdia do nosso Deus. E por isso, aqui, essa quarta e última instrução fala sobre a necessidade de nós vencermos o mal com o bem. Você percebeu que em nenhum momento é uma instrução que tem a ver com a pessoa? Você viu que a instrução não tem a ver com a pessoa? Ele diz assim, não faz porque teu inimigo merece, é isso que está escrito? Está dizendo assim, não deixe que o mal vença você. Você. O problema não tem a ver com o outro, você está entendendo isso? É que a gente se concentra tanto no outro que esquece que o relacionamento que está sendo negligenciado, pervertido, cheio de mágoa, de ódio, de rancor, de pecado, é o nosso. Porque não fazer o bem ao outro não tem a ver com o outro, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E eu sei que é difícil, e eu sei que é desafiador. E dentro de toda essa equação, eu vou ler uma frase para você aqui do Hernandes Dias Lopes. Eu estou dando aqui o crédito porque ela realmente não é minha, mas ela vem de encontro a essa instrução que eu estou mencionando aqui à igreja nesse momento. Ele diz assim, ó, pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é desumano. Mas pagar o mal com o bem é algo do céu. Essa é a verdade que tem que encher o nosso coração. Essa verdade precisa nutrir a nossa vida prática. E eu vou contar uma história para você, para encerrar a minha participação, de um missionário, não precisa projetar ainda não, um missionário na África do Sul. Eu vou projetar para a igreja acompanhar aqui o texto. Esse homem chamado Erlo Stigen, ele é descendente, ainda é vivo, né? Descendente de alemães, e a família dele se mudou para a África do Sul
ele tinha cerca de 4 anos de idade. Naquela ocasião, ele teve um acidente doméstico, bateu a cabeça, e ele ficou com uma pequena deficiência cognitiva, e na escola ele começou a ser tratado, além de ele ser extremamente caucasiano, branquíssimo, ele estava num lugar que as pessoas aprendiam e ele não, por causa dessa deficiência que ele tinha de aprendizado. Então ali ele viveu dias muito difíceis, muito difíceis. E quando ele chegou aos 15 anos de idade, ele leu um livro, que o título era De Ateu a Evangelista. E quando ele lê esse livro, ele fica tão instigado com aquilo, ele diz assim, opa, eu não sou alguém sem valor nessa vida, que era a percepção que ele tinha. Ele via as crianças todas evoluindo e ele não. Ele via os adolescentes conseguindo coisas e ele muito mal saía das séries iniciais. E aí, quando ele lê aquele livro, ele percebe que ele podia ser útil em alguma coisa. E a sua família já tinha origem cristã luterana. E ele agora diz assim, eu vou ser um missionário. Eu quero ser um missionário. O pai dele chama ele e fala assim, Erlo, seguinte, nossa família tem essa fazenda aqui. E eu só tenho você de homem. Até aquele momento, né? Depois ele teve outros filhos. Só tenho você de homem e eu quero que você aprenda tudo aqui dessa fazenda, porque afinal de contas, todo o negócio da família depende de que você o mantenha. Se não deu certo no estudo, o pai dele falando para ele, assume o negócio da família, rapaz, vai dar certo. E ele agora diz assim, bem, enquanto eu trabalho aqui na fazenda e aprendo esse ofício do meu pai, eu vou começar a frequentar uma igreja cristã aqui perto. Ele começa a fazer isso. Só que ele pega gosto, não pelo trabalho, mas pelo dinheiro, isso ele diz. E ele começa a ver o dinheiro chegando e fala, opa, olha só, eu consigo fazer coisas que eu não fazia. Ele começa a comprar coisas. E aí ele agora fica encorajado para trabalhar e ter mais dinheiro. Até que o pastor dele o convida para um congresso. Ele vai nesse congresso e o congresso falava sobre entregar a vida toda para servir ao Senhor. E ele já tinha lido aquele livro aos 15 anos. Então ele sai daquele congresso com o coração ardendo, dizendo, eu acho que eu fui chamado para ser um missionário. E aí ele chega em casa e fala com o pai, pai, eu não vou continuar o negócio da família, porque eu vou sair em missão. E o pai diz assim para ele, rapaz, mas você está louco, você perdeu o seu juízo. Não, você não vai fazer isso não. Ele diz que ele fica com aquele conflito entre ter o dinheiro que ele tinha e em ser o missionário que ele havia entendido que deveria ser. E então ele chama o pastor dele e diz, tomei uma decisão, eu quero ser missionário. Aí o pastor dele, você tem certeza disso? Você já conversou com seu pai? Ele disse já. E como é que seu pai está diante disso? Ele está quase me matando, ele não gostou dessa ideia não. Mas eu vou fazer isso mesmo. Mas para onde você vai? Ele diz assim, eu vou para uma tribo que fica no interior da África do Sul, onde ele já morava, só que ele morava na capital. Eu vou lá para uma tribo, a tribo chamada dos Zulus, ou Zulus. E o pastor dele disse assim, você tem certeza que Deus te chamou para isso? Sabe o que ele disse? Tenho certeza, eu vou para lá. E ele então vai para essa tribo. Agora pode projetar o texto aí, por favor, irmão. Você vai ver quem é esse Erlo Stigen. Ali ele já está mais velhinho, ele nasceu em 1935. Essa foto é de agora, de 2016. Diz assim o texto, ó. Por 12 anos eu havia pregado o evangelho entre os Zulus, mas não podia apontar, ouça, 12 pessoas que fossem realmente crentes, como a Bíblia diz. Depois disso, deixei esse povoado e comecei a me reunir em Mapumulo, no fim de 1966, para estudos bíblicos, ainda entre o povo Zulu. Tínhamos que escolher um livro para estudarmos e, por alguma razão, começamos com Atos dos Apóstolos. Quanto mais avançávamos, mais nossos corações se quebrantavam. Éramos, na época, somente 20 ou 30 pessoas. Mas deixem-me dizer-lhes que havia atritos e divisões entre nós. Cada vez que eu ia visitá-los, tinha que ser um pacificador. Certo dia, quando acabei de falar as palavras numa de nossas reuniões, em 1966, em Mapumulo, uma pessoa convertida, havia meses somente, levantou-se com lágrimas descendo pelo rosto e disse, ó pastor, por favor pare.
Eu estava no meio do sermão, na metade de uma frase, e aquela pessoa simplesmente me fez parar. As lágrimas desciam pela face ansiosa. Está bem, eu disse. O que você deseja? E a pessoa perguntou, posso orar? Fiquei desorientado, sem saber o que fazer. Alguém recém-convertido, de repente se levanta no meio de um culto, para o sermão e pede para orar. Eu fiquei sem saber se deixava ou não. Mas aí, olhei bem para ela e pensei, bem, ela não está se fazendo de tola. Está bem, pode orar. Então aquela jovem orou em lágrimas. Esta oração bem simples. Ó Deus, nós ouvimos como era a igreja primitiva. Será que não podes descer para estar entre nós também, como fizeste há 2000 anos atrás? Será que a igreja hoje não poderia ser a mesma que foi em Jerusalém? Meu coração começou a queimar dentro em mim. Isso é o pastor que está dizendo, né? Lembrei-me dos discípulos no caminho de Emaús. Ela continuou a orar. Ó Deus, opera de tal forma que teus filhos, a igreja de hoje, se torne como a igreja primitiva. Será que o Senhor não pode fazer isso outra vez? Aviva a tua obra, ó Senhor. Será que os crentes não podem ser de novo como os cristãos primitivos? Após a reunião, fui ter com o meu irmão que morava perto do local das reuniões e contei-lhe o ocorrido. Eu disse a ele, aquela oração veio de Deus e foi guiada pelo Espírito Santo. E eu não duvido que não vai demorar e o Deus dos antigos estará no nosso meio de novo e a igreja será como a igreja primitiva. Então, depois de 1 semana e meia, Deus fendeu os céus e desceu em nosso meio. Quando nós, em Mapumulo, oramos por avivamento, fervorosamente, de manhã e à tarde, depois de 2 ou 3 meses, não era mais um estudo bíblico, nem mesmo uma reunião de oração. Nós simplesmente chorávamos. Tínhamos orado que Deus descesse e operasse entre os pagãos. Não nos conscientizamos nessa época que isso era simplesmente impossível. Deus nunca começa com os pagãos, nunca com os da rua. Quando ele começa, sempre é, como Pedro disse, pela casa de Deus. Os crentes têm mais culpa por não estarem reavivados e experimentando uma vida santa do que os descrentes por não estarem salvos. Seguindo. Até aquele momento, eu colocava a culpa nos Zulus pela falta de progresso do trabalho entre eles. E repentinamente, quando o Espírito de Deus começou a trabalhar, iniciou comigo. Deus colocou o dedo nos pecados que havia em minha vida. O Espírito Santo começou a colocar o dedo em meus pecados, um atrás do outro. Eu não sabia que, ao mesmo tempo, ele também estava operando no meio da congregação. Desta maneira silenciosa e profunda, Deus trabalhou com todo o povo. Certo dia, quando nos ajuntamos para orar, de repente, Deus fendeu os céus e derramou sua presença. Nós não havíamos pedido ou orado por aquilo, nem tampouco sabíamos o que esperar. Mas repentinamente veio um som como de um vento poderoso. Não sei explicar-lhes bem, só posso fazer uma pálida comparação. É como alguém ir à estação ferroviária e abrir a válvula de um tanque de ar pressurizado. Mas ainda não é bem assim. Era como se aquele vento soprasse e soprasse através de nós. O Espírito de Deus desceu e ninguém precisou dizer ao outro que Deus estava no nosso meio. Havia plena consciência da presença de Deus entre nós. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio, sem dizermos uma só palavra. Só pude colocar minha mão direita sobre a cabeça, encurvar-me e adorar a Deus. O que aconteceu logo após aquela experiência no local das reuniões? O Espírito de Deus veio sobre aquele lugar, sobre toda aquela área e trouxe o povo para nós. Veja só o que ele diz, ó. A primeira pessoa a vir ao local das reuniões e à minha casa foi uma feiticeira que vivia a 7 quilômetros de distância e que tinha uma escola para a formação de feiticeiros. Quando perguntei à feiticeira o que queria, ela disse, eu quero Jesus. Pode ele salvar-me?
Estou presa com correntes do inferno. Pode ele quebrar essas correntes? Eu não podia acreditar no que estava vendo e ouvindo. Respondi-lhe que há anos que vinha tentando converter uma feiticeira, mas sem resultado. Elas me diziam que ser feiticeira era um dom que Deus lhe dera. Essas feiticeiras são mais impenetráveis ao evangelho do que qualquer outra coisa. E agora, de repente, vindo do nada, chegava uma delas, aborrecida e cansada daquele estilo de vida, dizendo que estava presa com correntes do inferno. Perguntei-lhe, quem falou com você? Olha a resposta dela. Ninguém. Quem pregou para você? Ela disse, ninguém, foi a resposta. Quem lhe convidou para vir aqui? Ninguém. Eu não estava entendendo, era nada. De onde ela estava vindo? O que estava acontecendo? E ela me disse, por que você está fazendo todas essas perguntas? Está me fazendo perder tempo. Se Jesus não me salvar agora, morrerei hoje e irei para o inferno. Nunca eu vira algo assim. Mas afinal, inquiri, você está preparada para abrir seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar? E ela respondeu, eu estou preparada para qualquer coisa. Você está preparada para confessar seus pecados? Perguntei ainda. Estou, ela disse. E então os confessou e prosseguiu. Ore por mim, para que Jesus me liberte destes espíritos malignos. E depois dela, veio outra feiticeira, e mais outra. E vieram as feiticeiras e depois os endemoniados, um após o outro. Por 2 ou 3 meses não tivemos descanso algum, ocupados em libertá-los dia e noite. Em certos dias, não havia tempo para comer, para trocar de roupa ou dormir. O Espírito de Deus estava literalmente entrando nas casas e trazendo as pessoas, a começar com as feiticeiras, curandeiros e endemoniados. Perguntamos a cada uma daquelas pessoas quem lhes havia trazido ali, e a resposta era invariavelmente a mesma. Não sabemos explicar, mas deve ser Deus. Um poder dentro de nós tem nos forçado a vir aqui. Não podemos dormir mais, não temos mais descanso. E assim, em grande número, os zulus pagãos vieram. A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, ao sairmos pela porta da frente de casa, encontrávamos 100, 200 pecadores endurecidos, chorando como crianças. Que houve? Perguntávamos, e a resposta era, somos pecadores. Eles estavam convencidos do pecado, da justiça de Deus e da injustiça deles. A presença de Deus era sentida de forma tão poderosa na área do reavivamento, que as pessoas trazidas a Mapumulo recebiam o perdão ao mesmo tempo em que alguns eram curados por ele, simplesmente por estarem naquela área. Algumas vezes tais curas ocorreram antes ou durante os cultos. Até aqui. Um homem completamente desqualificado na sua sociedade, alguém que à primeira vista desejava dinheiro, ficou na dúvida daquele chamado, foi para lá, ficou 12 anos fazendo com insistência tudo que tinha para fazer, ele não tinha 12 pessoas convertidas de verdade. E por que ele sabia que não tinham 12 pessoas convertidas de verdade? Porque as pessoas iam para a igreja, saíam de lá, iam para o prostíbulo, iam para os bares, e ele ficou desanimado, ele ficou cansado. Num dado momento ele disse, esse negócio não é para mim, vou voltar para minha casa. E tomada essa decisão, alguém diz para ele, o pastor dele diz assim, Erlon, só ore. Só ore. Ele volta para o campo, agora para um outro povoado, e ele fala assim, nós vamos só ler a Bíblia e orar. Só ler a Bíblia. Ele não fazia mais cultos, Ele não fazia mais nenhuma daquelas atividades que ele achou que era necessária. Sabe por quê? Ele se concentrou em buscar a presença de Deus. Ele achou que Deus tinha que sarar aquelas outras pessoas que ainda não eram convertidas. E Deus mostrou para ele que ele precisava sarar a igreja. E quando a igreja foi realmente visitada pelo poder de Deus, aí sim, o poder de Deus, o bem de Deus, pôde transbordar para outras vidas. Eu estou te contando uma história que aconteceu em 1966. Hoje, em 2021, esse lugar ainda é um lugar de povo cristão.
aquilo que Deus pode fazer é sem precedentes. Quando Deus visita o seu povo, quando Deus visita a igreja, quando Ele sara as nossas feridas, Ele age de maneira soberana e sobrenatural. Nós colocamos limites, mas para o Senhor não há impossíveis. O Senhor pode fazer todas as coisas. E nessa manhã, eu encerro dizendo para você, abra o teu coração para que Deus comece a trabalhar na tua vida. É em você, é em mim. Senhor, aviva o meu coração. Senhor, transforma a minha vida. Porque as outras coisas vai ser o transbordar da presença de Deus através da sua vida que vai alcançar outras pessoas. Que você seja encorajado nessa manhã por essa palavra, simples palavra, mas creio que traz encorajamento do alto para a sua igreja. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Eu quero orar com você, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se você nessa manhã quer que eu possa estar orando com você por sua vida, porque é possível que hajam pessoas aqui nessa manhã ou acompanhando que estão com esse sentimento. Ah, pastor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou desgastado. Eu estou sentindo o peso dos dias, eu estou sentindo as situações ao meu redor que parecem que não se resolvem. Mas eu queria ser restaurado nessa manhã pelo poder do alto. Eu queria receber essa restauração que vem do Senhor para a minha vida. Se você deseja, apenas coloque a sua mão sobre o seu peito. Só isso. Isso. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Assim, ó Deus, também eu, como o teu povo, sou vaso de barro. E reconheço, Senhor, que somos frágeis, que somos limitados. Não trago essa mensagem como um tom de acusar os outros, como se eu fosse perfeito. Não, Senhor. Todos nós aqui, nós carecemos desse agir soberano e sobrenatural, de um derramar do Espírito que vem sobre nós e que sara as nossas feridas, que arranca as mazelas que dominam o nosso coração. Senhor, vem visitar a tua igreja na manhã desse dia. E que o teu Espírito traga renovo do alto, que o seu bálsamo, Senhor, venha sem detença, sem medidas, lavando-nos, limpando-nos, trazendo refrigério, alcançando o nosso íntimo, para que como vasos nas mãos do oleiro, sejamos úteis nas tuas mãos, para a glória tua, Senhor. Vivifica a tua igreja nessa manhã, Senhor amado. Ah, Jesus, vem, Senhor, com o teu sopro de poder sobre a tua casa, trazendo, ó Pai, unção do alto, renovação, vigor, para que sejamos um povo aguerrido, para que sejamos um povo, Senhor, que tem o coração inclinado a servir-te. Oh, Jesus, aviva os dons no meio da tua igreja, Senhor. Faz arder o coração pela tua palavra, como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Vem trazer, Senhor, verdade e vida para o teu povo. Que haja mais de ti, Senhor, e menos de nós. Mais da sua presença, Senhor, e menos de nós mesmos. Espírito Santo de Deus, vem sobre o teu povo na manhã desse dia, Senhor. Sara feridas aqui, Jesus. Ministra a cura do alto, Senhor. Ministra perdão. Ministra libertação, Jesus, de cadeias que prendem pessoas. Ah, Senhor, vem salvar, ó Deus, os nossos queridos. Falamos da família. Senhor, alcança a nossa família com a tua graça, Senhor. Ah, Jesus, visita aqueles a quem nós temos em estima, aqueles que amamos, Senhor, e temos visto, Senhor, os dias passando. Ah, o nosso coração se aperta, mas o Senhor é poderoso. O Senhor pode agir no meio de nós. Que a tua graça, Senhor, que o consolo do teu Espírito possa visitar os nossos corações na manhã desse dia, Senhor. E que nós coloquemos diante do teu altar todos os nossos fardos.
Alivia-nos, Espírito Santo de Deus. Traz alívio, Senhor. Traz consolo, Jesus. Renova, Senhor, a esperança e a fé nos nossos corações. Um Deus que pode fazer milagres. Milagres começando nas nossas vidas, começando em nós. Como cantamos nessa manhã, mais do que o ar que a gente respira, nós precisamos da sua presença em nós. Vem derramar o teu Espírito no meio da tua igreja, trazendo, Senhor, esse avivar do alto, avivamento, para a glória tua, Jesus. Pode tirar sua mão sobre o seu peito. Que essas verdades, Senhor, nos encoraje para caminhar o caminho sobremodo longo. E que na força desta comida, que é a tua palavra, possamos, ó Deus, andar na tua presença e glorificar ao Senhor na terra dos viventes. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Glórias a Deus. Bom é estar na casa de Deus. Bom é poder ser ministrado pelo Espírito Santo. Bom é poder ser edificado pela presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos assim. Graças te damos, Jesus, na manhã desse dia, por tão preciosa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de poder chegar na tua casa, Senhor, na companhia dos nossos irmãos, adorar-te com canções, colocar o nosso coração diante do teu altar, ó Deus, nos inclinar com reverência ao Senhor. Jesus, como é bom, ó Deus, estar na tua presença, como é bom sentir, ó Deus, essa ministração do Senhor sobre nós. Pai, que cada mão erguida aqui nessa manhã seja alvo do teu favor e da tua graça. Que o Senhor libere virtudes dos céus sobre o teu povo, Jesus. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito que procede do Senhor nos alcance com graça, com a tua misericórdia, Jesus. Aceite a adoração da tua igreja, Senhor. Aceite, Senhor, o culto que nós prestamos ao Senhor na manhã desse dia. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado, Jesus, no meio da tua igreja. A ti glória, louvor, adoração para todo sempre e sempre e sempre. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer aqui a confiança do pastor Alain, dos irmãos aqui presentes, pelo carinho, sempre muito bem acolhido aqui nessa igreja. Eu deixo o meu abraço, o abraço da Igreja Cristã Nova Vida de Volta Redonda. Deus assim permitir, logo mais estarei lá. Quero aqui agradecer a sua companhia, a sua paciência e esse momento tão precioso que passamos na presença do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a igreja rica e abundantemente, que a paz e a graça do Senhor se derramem sobre a tua vida e a tua casa, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Vão todos na paz e na graça do Senhor. Bom domingo.